Bom dia, vamos iniciar a nossa 22ª aula hoje e vamos continuar falando sobre as funções químicas, né? Nas outras aulas nós trabalhamos os ácidos, as bases, os sais e hoje nós vamos trabalhar então os óxidos. Os óxidos são substâncias, são compostos formados somente por dois tipos de elemento químico. E sempre um dos elementos vai ser o oxigênio. Então, eles são binários, os óxidos, onde um deles obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. Bom, aqui nós temos alguns tipos, então, de óxidos. O óxido de cálcio, que ele é utilizado na correção do pH do solo, né? Se faz os testes para ver como está o pH do solo, se está muito ácido ou básico, né, ou neutro, e aí se coloca o óxido de cálcio, então, para fazer essa correção. O óxido de manganês, que ele é utilizado na fabricação do aço, o óxido de estanho, que é utilizado na fabricação de latas, o óxido de ferro, que é usado para a fabricação de pigmentos, né, de corantes, é utilizado o óxido de ferro. E o óxido de alumínio ele está presente, então, nas latas de alumínio. Então, são alguns tipos de óxidos e as suas aplicações. A ferrugem também é um tipo de óxido, né? Como é que se forma a ferrugem, então? O oxigênio ele penetra no ferro e ele compromete então a resistência do ferro, né? Esse processo ele é conhecido como oxidação. Então ocorre a oxidação do ferro. Como o oxigênio ele está presente na água, né? Porque a água é formada por H2O. Então como o oxigênio está presente na água, a água acaba acelerando então este processo de oxidação do ferro. Então, o ferro, a ferrugem, perdão, é também um tipo de óxido. O gás carbônico, né, que ele está presente no ar, ele é responsável por ele reter parte da energia emitida pelo Sol, né? E importante porque se não houvesse o gás carbônico, para reter esse calor na Terra, a temperatura seria muito baixa e a vida aqui seria praticamente impossível. Então é importante o gás carbônico para fazer este efeito estufa, que a gente diz que é um fenômeno que ele garante, né, a vida na Terra. O gás carbônico também é importantíssimo na fotossíntese, porque se não tiver gás carbônico, não vai ocorrer fotossíntese, a planta precisa do gás carbônico para a produção da fotossíntese, mas alguns poluentes, né, como a gasolina, o óleo diesel, eles têm aumentado a concentração do gás carbônico na atmosfera. E se ele aumenta a concentração, ele provoca então uma maior retenção de calor na Terra. Então esse acúmulo de calor na Terra é que está ocorrendo o aquecimento global. Então é devido aos poluentes eliminados então pelo ser humano, né, pela queima, que causa o processo de aquecimento global. Consequências então do aquecimento global. Bom, o aquecimento global ele está aumentando o nível dos oceanos, porque ocorre o derretimento das calotas polares e, em consequência, também o aumento do nível dos oceanos. Aumentando os níveis dos oceanos, ocorre o que? As inundações das cidades litorâneas. Crescimento e o surgimento de deserto, porque o aumento da temperatura provoca a morte de várias espécies de animais, vegetais, ocorrendo então esse desequilíbrio nos nossos ecossistemas, né? Juntamente com o desmatamento que está ocorrendo no planeta, a consequência então do surgimento desses desertos
está sendo cada vez maior. O aumento de furacões e tufões e ciclones, com o aumento da temperatura, faz também com que ocorra maior evaporação das águas, né, dos oceanos, provocando então esses furacões. Ondas de calor, então tem regiões em que tem sofrido muito com o aumento de temperatura, né? No verão europeu, por exemplo, causou a morte de muitos, principalmente idosos e crianças, que são os que mais sofrem devido ao aumento da temperatura. E a chuva ácida, então, né? O que é a chuva ácida? A chuva ácida, ela é um fenômeno atmosférico que ocorre em países, em cidades onde tem um elevado nível de industrialização, e a chuva ela possui grande concentração de ácidos, provocando graves problemas problemas ambientais e também a saúde dos seres vivos. Bom, a chuva ácida ela pode ocorrer, né? Pode ser causada por vulcões, por processos biológicos dos pântanos, né? Dos oceanos, a respiração dos animais e vegetais, mas hoje a principal causa da chuva ácida são as indústrias e os veículos, que devido à queima de combustível, devido aos gases emitidos, né? A emissão desses gases provoca então as chuvas ácidas, causando um dano enorme, né, ao planeta. Tá? Mortes de animais, das plantas, né, os monumentos que ficam corroídos, as plantas, causando dano então aos seres vivos. Atividade, vocês têm na apostila na página 26, questão 4 e a questão 6. Eu gostaria que vocês identificassem o número da aula, a data, o nome de vocês, a série, e eu também, por favor, respondam a caneta para ficar mais fácil a visualização das respostas de vocês, certo? Um bom dia.